E aí, Estação 337, saudades gigantes de vocês, meu coração tá muito feliz aqui, mas ao mesmo tempo tá bombando para voltar para São Paulo e participar de tudo isso que vocês estão vendo aí. Esse final de semana a Bíblia, meditando e em Hebreus 3, e aí Deus falou comigo sobre algo para eu compartilhar. O primeiro versículo de Hebreus 3 fala para a gente manter os pensamentos fixos em Jesus. A palavra do Senhor nos exorta, volta a mente para Jesus, fixa os pensamentos em Jesus. E aí depois no versículo 7, ele vai falar assim: como se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como no tempo da rebelião. Que rebelião é essa? Ele está falando do tempo de Israel preso no deserto, onde Israel fica preso exatamente por causa da rebelião. E a gente tem no versículo 10 que ele fala assim: por isso fiquei irado com aquela geração, porque eles continuamente desviavam o seu coração. E aí no versículo 11 eles falam, a palavra fala assim, e é o Espírito Santo falando, né? Como falou no versículo 7. No versículo 11 fala assim: assim jurei a minha ira, eles jamais entrarão na terra do descanso. No versículo 13, a gente tem uma ponte, eu vou explicar já isso daqui a pouco, e aí fala assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Bom, eu vejo claramente nesse texto aqui duas gerações. Eu vejo claramente Deus falando da geração de Moisés, ali no deserto, aonde essa geração se perdeu. Essa geração recebeu o livramento do Senhor do Egito, depois de 400 anos presa, depois de 400 anos sendo submetida à escravidão. Esse povo recebe uma libertação do Senhor. E aí esse povo vai para o deserto. O deserto era para ser uma passagem, o deserto era para ser só um caminho. E aí esse deserto acaba sendo residência desse povo. Então Deus Todo-Poderoso liberta esse povo da escravidão, faz o mar abrir, e aí esse povo pede em Deus. Isso parece absurdo, isso parece ridículo, mas na verdade isso acontece muitas vezes com a gente, nos nossos dias, nas nossas igrejas. A gente acaba sendo uma geração, a gente acaba sendo um povo idólatra, a gente acaba sendo um povo rebelde. Já que o nosso Deus, já que não faz o que a gente quer, não vem no nosso tempo, vamos buscar atalhos, vamos buscar a nossa forma de viver. Isso acontece constantemente nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Bom, essa geração ficou presa no deserto. Mas eu entendo que essa geração ficou presa no deserto, porque Deus não podia deixar essa geração entrar na terra prometida, na terra do descanso. Que essa geração ela não entrou na terra prometida. Essa geração ela ficou 40 anos no deserto. Israel ele entrou na terra prometida, mas não a mesma geração. A geração foi trocada. Na Bíblia, quando a gente ouvir sobre 40 anos, a gente vai entender que é sobre uma geração que está falando. Então a geração que era corrupta, a geração que era idólatra, ela não entrou na terra prometida, mas uma nova geração entrou na terra prometida. Uma geração com uma nova cultura, uma cultura de Deus, uma cultura do reino. Deus só vai levar uma geração para a terra prometida se for uma geração que pode viver, que vai viver os princípios de Deus. Então, a gente entende que essa geração não podia entrar na terra prometida porque a cultura dela não servia. Deus havia prometido para essa nação a terra do descanso, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Quer dizer, uma terra próspera,
uma terra que traria prosperidade para essa nação que era escrava. Deus tinha prometido isso para essa nação, mas só que Deus não podia dar isso para esta geração, para aquela geração que tinha sido corrompida, aquela geração que estava preocupada consigo mesma, não queria fechar 100% com Deus, não queria fechar 100% com a palavra e com os princípios de Deus. E aí essa geração, ela tornou-se rebelde, ela tornou-se idólatra. Então existe essa geração, que é uma geração rebelde, é uma geração idólatra, que é uma geração que não consegue, que não quer viver os princípios, que não quer viver da forma do Senhor. Sim, uma forma radical, uma forma da palavra, uma forma intensa. Essa é uma geração que decidiu viver por si mesma. E essa é uma geração que, por decidir viver por si mesma, não viu a terra prometida, não viu a terra do descanso. E aí fez do deserto o seu lugar de viver, o seu habitat. Isso acontece nas nossas igrejas, isso acontece nas nossas vidas. A gente tem vivido, muitas vezes, em desertos, onde nada muda, onde nada cresce, onde nada vinga, mas a gente tem vivido do nosso jeito, a gente tem vivido da nossa forma. Bom, Deus tem a promessa para uma outra geração. Deus tem a promessa para uma geração onde vai viver a promessa de Deus, onde vai viver os princípios de Deus. Essa geração é essa geração que fala no primeiro versículo: fixe os pensamentos em Jesus. E aí no versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu sei que esse é um versículo que o Ronaldo gosta porque ele sempre ora esse versículo, sobre o tempo que se chama hoje. Esse é o nosso tempo, igreja. Esse é o nosso tempo de Estação 337. É o tempo que se chama hoje. Deus tem chamado a nossa geração hoje, e não deixar que o nosso coração seja endurecido pelo pecado. É uma geração que tem o pensamento fixo em Jesus. É uma geração que não vai se deixar levar pelas vaidades do coração. É uma geração que vai sacrificar a si mesma. É uma geração que vai se sacrificar por Cristo, que vai se sacrificar pela palavra, que vai se sacrificar pelos planos do Senhor. É uma geração que não vai viver no deserto. É uma geração que vai herdar a terra prometida. É uma geração que vai viver os planos do Senhor, vai viver a prosperidade do Senhor e os princípios do Senhor. Porque só faz sentido a gente viver a prosperidade do Senhor, as riquezas do Senhor, se a gente aceitar que o Senhor nos leve para onde Ele quiser que Ele nos leve. Então, eu tenho esse entendimento, e eu sei que os irmãos também têm esse entendimento, que o Senhor quer usar a nossa igreja de uma forma diferente, que o Senhor quer nos colocar nessa terra prometida, que o Senhor quer nos colocar nessa terra fértil, nessa terra próspera. Mas para isso, a gente precisa ser uma geração que tem os pensamentos fixos em Jesus. A gente tem que ser uma geração que não deixa o nosso coração ser endurecido pelo pecado. Então, meu irmão, se o pecado endureceu o seu coração, se algum pecado endureceu o seu coração, e você não está mais... essa parte do seu coração que está endurecida não tem mais diálogo com Deus, não deixa que isso aconteça. Porque senão você não vai fazer parte da terra prometida. Você não vai fazer parte dessa geração. Você vai ficar no deserto. Não deixe o seu coração ser endurecido por pecado algum. Não deixe o seu coração não ter diálogo com Deus. Não desista da transformação, da santificação. Bom, essa é a palavra que eu senti de compartilhar com os irmãos. Essa é a palavra que eu senti de compartilhar com a igreja, com a Estação 337. Galera, de coração, saudades e amo vocês. Valeu.